Boa noite, jovens. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus, mas eu senti muito fraco isso, hein? Vamos falar com voz de vencedor, né? Porque só os vivos que falam, os mortos não falam. Boa noite, jovens. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Quem está feliz nessa noite, joga suas mãos para o alto e aplauda ao Senhor Jesus, cara. Graças a Deus. Mais forte, porque é para o Senhor Jesus. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Nosso Senhor Jesus merece inúmeros aplausos. Sabe, jovem, o inimigo, ele tem colocado inúmeras barreiras para impedir você de estar aqui nessa noite. O diabo tem usado de diversas estratégias, tudo para você não poder estar aqui nessa noite. Talvez durante a semana você estava naquela empolgação tão grande, naquela empolgação tão tremenda de poder vir neste culto. Você falava talvez com o seu subconsciente: poxa, eu não vejo a hora de chegar no final de semana, porque final de semana nós temos Jovem Som, até porque nós ficamos 2 sábados temos culto. E talvez algumas situações você enfrenta ou enfrentou que talvez tenha batido um desânimo, talvez algum imprevisto quase impediu você de estar aqui nessa noite. Tudo isso são setas que o diabo coloca para você não poder estar aqui, para você não ouvir a palavra do Senhor, para você não ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para tocar no seu coração. Mas glória a Deus porque você está aqui nessa noite. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor. E Ele jamais vai desistir de você, porque a intenção dele é afastar você da presença do Senhor. Quanto mais longe você estiver da presença de Deus, mais Ele vai rir de você, mais Ele vai te humilhar, mais Ele vai querer te ver lá embaixo. E Ele tem colocado estratégias, tem colocado alguns planos, tudo para você tirar o foco da presença de Deus, tudo para você não ouvir a voz do Senhor. É por isso que nós temos um grupo de intercessores que ora pela sua vida, que jejua pela sua vida durante a semana toda. Talvez você se pergunte: poxa, mas quem são essas pessoas? Talvez eles não conheçam quem são vocês, mas essas pessoas estão se colocando à frente do campo de batalha, estão se colocando por entre as brechas, intercedendo pela sua vida, orando por você, pagando um preço pela sua vida, para você estar aqui nessa noite, para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar com você. E é uma batalha tão constante, é uma batalha tão tremenda entre o exército do Senhor Jesus e entre o exército do reino das trevas, e você está envolvido no meio dessa batalha. E nessa batalha, o exército do Senhor Jesus luta para que você venha permanecer firme, para que você venha permanecer no foco, para que você venha estar aqui nessa noite. E do outro lado, o exército do inimigo, ele luta para te afastar da presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que em tudo somos mais que vencedores. Você crê nisso? Graças a Deus, em tudo somos mais que vencedores. E só o fato de você estar aqui nessa noite, de você estar ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, nós já concluímos que somos mais que vencedores, que você já é um vencedor, porque você está aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para falar no seu coração. Se você crê nisso, abra sua boca, glorifica o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar alto, Senhor, pessoal. Aleluia. É para o Senhor. É para o Senhor. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado mais uma oportunidade de poder compartilhar com vocês aquilo que Ele tocou no meu coração. E sabe, eu fui muito confrontado durante essa semana. Eu fui muito confrontado no momento em que eu estava preparando essa palavra. Mas o Espírito Santo falou no meu coração:
O Espírito Santo testificou dentro de mim e disse: vai lá e fala isso para ele. Antes mesmo de eu souber o dia que eu ia ministrar, o Espírito Santo já vinha ministrando no meu coração. O Espírito Santo já vinha falando comigo aquilo que eu precisava dizer para vocês. E por intermédio de mim, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. É bom que fortalece a musculatura da perna. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nossa. Vamos aguardar para que todos possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. O Espírito Santo está presente aqui neste lugar. O Espírito Santo está passeando aqui neste lugar. Sabe? A palavra de Deus diz que onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estará eu presente no meio deles. Não importa a quantidade de pessoas que vêm. Poderia ser 3, 4, 2. Independente da quantidade, o Espírito Santo se faz presente aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está passando neste lugar. Toda a atmosfera deste lugar está sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus. Você que achou aí na sua Bíblia, vamos acompanhar comigo lá no versículo 14. Perdão, no versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha novamente o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Qual que é o tema do culto de hoje? Aliado, aliados. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Jesus, durante os seus 3 anos aqui no seu ministério na terra, ele pregou as boas novas do Evangelho. Ele apresentou o reino de Deus para as pessoas. Ele falou sobre graça, falou sobre perdão, falou sobre salvação, falou sobre amor ao próximo e também falou sobre o fim dos tempos. Por onde Jesus passava, as pessoas se admiravam. Ele conseguia cativar as pessoas com as suas palavras sábias, com as suas palavras mansas, com as suas palavras tranquilas. As pessoas ficavam hipnotizadas com as palavras de Cristo. Com toda aquela tranquilidade, com toda aquela paciência. E no período que Jesus passou aqui, muitas vidas foram salvas. Muitas pessoas se arrependeram dos seus pecados. Muitas pessoas passaram a seguir ao Senhor devido às palavras poderosas, devido às palavras sábias que o Senhor Jesus dizia para essas pessoas. E no momento em que o ministério do Senhor Jesus foi crescendo, no momento em que o ministério dele foi fluindo, ele escolheu
12 pessoas para caminhar com ele. Os seus 12 discípulos, que abandonaram tudo. Os filhos de Zebedeu abandonaram seu pai, abandonaram a pesca para seguir ao Senhor Jesus. E muitos outros. Esses 12 apóstolos, esses 12 discípulos, deixaram tudo para trás e se aliaram ao Senhor Jesus durante essa caminhada da fé. E eles só colheram coisas boas durante esses 3 anos na qual eles caminharam com o Senhor Jesus. E vocês podem ver, você que é um leitor da Bíblia, que Jesus ele foi o melhor amigo dos seus discípulos. Jesus foi o melhor conselheiro, foi o melhor consolador. Jesus ele tinha uma atenção especial para os seus discípulos. Jesus se preocupava tremendamente com eles. A forma como Jesus se preocupava com os seus discípulos, o zelo que Jesus tinha para com os seus discípulos é o mesmo que ele tem para com a minha vida e para com a sua vida. Aleluia. Jesus estava o tempo todo com eles. Em momento algum, Jesus deixou os seus discípulos de lado. Em momento algum, Jesus deixou os seus discípulos sozinhos, desamparados. Mas Jesus sempre tinha uma palavra para poder deixar para os seus discípulos. Talvez, às vezes era uma palavra de conforto, às vezes era uma palavra de exortação, mas isso tudo refletia no amor que Cristo tinha para com os seus discípulos. Da mesma maneira, reflete no amor na qual Ele tem para comigo e para com você. Os discípulos sempre estavam prontos para ouvir ao Senhor Jesus. E por onde Ele passava, por onde Jesus passava, as pessoas se admiravam com os milagres que Ele operava, com as palavras sábias que Ele dizia. E cada região que Jesus ia passando, sempre uma multidão o acompanhava. Diversos lugares que Ele passou, Ele falava, Ele operava milagres, Ele falava sobre o amor de Deus, falava sobre o fim dos tempos, e sempre uma multidão o seguia, uma multidão o acompanhava. E essa multidão crescia constantemente. Às vezes as pessoas até andavam se espremendo entre uma e outras, só para poder seguir ao Senhor Jesus, só para poder ouvir aquilo que o mestre tinha a dizer. Zaqueu era tão pequeno que ele não conseguia entrar por entre a multidão. Ele teve que subir numa árvore para poder ouvir ao Senhor Jesus, e foi surpreendido por eles. Glória a Deus por isso. Mas apesar dessa multidão ser tão grande, apesar dessa multidão ser tão constante, tão tremenda, Jesus tinha os seus 12, aqueles mesmos 12 discípulos que se aliaram a Ele nessa caminhada da fé, durante o ministério do Senhor Jesus. E nós vemos nisso tudo que eu estou falando aqui para vocês, que a multidão sempre ia crescendo por onde Jesus passava. O que nós concluímos disso? Se as pessoas seguiam ao Senhor Jesus, se as pessoas acompanhavam Ele, é porque elas ouviam Ele. Será que você tem ouvido a voz do Senhor Jesus no seu coração? Será que você tem dado ouvidos àquilo que Ele tem a dizer para você? Ou será que você tem ignorado aquilo que Ele tem falado ao seu coração? Talvez tenha entrado por um ouvido e saído pelo outro. Mas chegou um momento em que ele precisava ir para o Pai. E nós vimos aqui no início do capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 do Evangelho de João, que Jesus está dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, pouco antes dele subir para o céu, pouco antes dele passar por aquele momento difícil que ele passou. Em algumas traduções da Bíblia, no subtítulo dos capítulos 14, 15 e 16, diz: as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. 15 e 16 diz: continuação das últimas instruções
de Jesus aos seus discípulos. Isso prova que Jesus se preocupava demais com eles. Jesus, ele tinha um zelo tão grande por eles. Então ele falou assim: não, vou preparar o terreno para os meus discípulos, para eles poderem dar continuidade na minha obra. E no capítulo 17, eu acho muito lindo esse capítulo. Quando você tiver a oportunidade, você chega na sua casa, você medita, você lê, mostra Jesus orando pelos seus discípulos. E se você acompanhar, você vê que são palavras assim, sabe, que falam tremendamente no seu coração, que deixa você em paz, que deixa você tranquilo, que deixa você calmo. Eu só não vou ler aqui porque o capítulo é muito grande, mas que você possa meditar na sua casa, nesse capítulo 17. E Jesus precisou ir para o Pai, mas ele deixou bem claro que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria outro Consolador. E olha o que ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Amém. Se você ama o Senhor Jesus, como você acabou de dizer aqui, você tem conseguido guardar os mandamentos dele? Você tem conseguido amar o seu próximo como a ti mesmo? Você tem conseguido amar o seu próximo como Jesus te amou? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem deixado Ele direcionar a sua vida? Ou você só precisava de Deus quando o bambu coxava para o seu lado? O próprio Jesus diz: um novo mandamento vos dou, amai ao próximo como eu vos amei. Fazendo dessa forma, todos saberão que sois os meus discípulos. Será que você tem conseguido guardar os mandamentos do Senhor? Eu falo para vocês, eu sou falho. É por isso que nas minhas orações eu sempre falo para o Espírito Santo: Espírito Santo, que eu possa ser uma pessoa melhor, melhor do que ontem, que eu possa ser diferente para melhor. Eu não tenho vergonha de confessar os meus erros, de confessar as minhas falhas para Ele. Por mais que Ele seja onisciente, conheça os nossos pensamentos, Ele prefere que nós confessemos os nossos pecados com os nossos lábios. Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, para que, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas quem é este Consolador que o Espírito Santo tanto fala? A resposta também está aqui na palavra do Senhor. Veja comigo no versículo 26, a parte A. Glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, repitam comigo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Quem é o Consolador? Quem é o Consolador? O Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Nós concluímos que o Espírito Santo está comigo, está com você até os dias de hoje. Foi Ele que o Senhor Jesus deixou para que nós viéssemos aliar a Ele e que fosse nascer um vínculo de amizade, um vínculo de intimidade entre você e o Espírito Santo de Deus. Eu pesquisei alguns sinônimos de aliados, mas não marquei aqui. Mas um dos sinônimos é amigo. E é isso que o Espírito Santo Ele quer ter comigo e Ele quer ter com você. Mas quem é o Espírito Santo?
Quem é o Espírito Santo que às vezes você ouve as pessoas falarem? Às vezes você ouve a pessoa falar, às vezes com lágrimas nos olhos. Às vezes a pessoa fala do Espírito Santo e não consegue nem ficar de pé direito. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que ouve, que se alegra, que se entristece, tem os seus sentimentos, que é onisciente, onipresente e onipotente. Tem pessoas que falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Esse tempo atrás foram fazer uma visita lá em casa. E nós estávamos conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. Até aí estava tudo bem. Só que daí a pessoa falou assim para mim, que o Espírito Santo é uma força ativa. Daí eu comprei briga. Eu falei assim, como assim que você fala que o Espírito Santo é uma força ativa? Se a Bíblia, se o próprio apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Eu não sei se uma força ativa fala. Eu acabei meio debochando da pessoa. Eu falei assim, para mim, força ativa é o Kamehameha do Goku do Dragon Ball Z e a Genkidama dele. Acabei debochando da pessoa. E eu citei inúmeros versículos que comprovavam que o Espírito Santo é uma pessoa, como eu disse, que fala, que ouve, que entristece, que se alegra, que é onisciente, onipresente e onipotente. E falei mais, eu disse para eles, eu falo isso porque eu vivo isso. Vocês podem falar qualquer coisa, mas do Espírito Santo não. Disseram que ia voltar em casa no outro dia, até hoje não voltaram, estou esperando. E o Espírito Santo, ele tem inúmeras qualidades. O Espírito Santo, ele é amigo. O Espírito Santo é conselheiro. O Espírito Santo se preocupa com você. O Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo está o tempo todo com você. Se eu for ficar citando as qualidades que o Espírito Santo tem, nós vamos terminar esse culto só meia-noite. Eu quero ser breve nessa noite, porque o que ele vai fazer aqui vai ser tremendo. Se você abrir o seu coração e deixar ele falar com você, após esse culto, você vai sair daqui voando. Você vai sair daqui andando nas nuvens. E são essas as qualidades que o Espírito Santo tem. E o que ele mais quer, o que o Espírito Santo mais quer de mim, o que ele mais quer de você, é que nós venhamos a ter um relacionamento sério com ele. Que nós venhamos a criar um ciclo, um vínculo de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas sabe, jovens, o Espírito Santo, ele é muito humilde. A humildade dele às vezes me deixa até emocionado, sabe? Ele é muito manso. Ele não vai chegar e vai abrir a porta do seu coração. Ele não vai chegar na sua casa e vai abrir a porta do seu quarto e falar assim: opa, beleza? Prazer, Espírito Santo. Não. Vai ficar com um banner escrito assim: ei, eu aqui, eu estou aqui. Ele vai esperar que você dê o primeiro passo para que ele dê os outros passos e chegue até você. Essa é a mansidão e humildade que ele tem. É diferente do inimigo, do diabo, que ele chega de voadora, rebenta com a porta do seu quarto, rebenta com a porta do seu coração, porque a própria palavra diz que o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para querer destruir com a sua vida, para querer destruir com a sua família, para te ver lá no chão, para te ver humilhado. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo espera que você o convide para que ele venha fazer morada dentro do seu coração, para que ele venha habitar lá dentro da sua casa. Meu, é maravilhoso isso. A partir do momento quando você diz: Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor venha se fazer presente na minha vida. Eu te convido para que o Senhor venha fazer morada dentro do meu coração. Na hora, o Espírito Santo vem
e habita dentro de você. Porque o que ele mais quer é fazer parte do seu ciclo de amizade. Em momento algum, você vai estar sozinho. Porque se você estiver na sua casa, lá ele estará com você. Se você estiver no seu trabalho, lá ele estará com você. Se você estiver na escola, lá ele estará com você. Se você estiver na faculdade, lá ele estará com você. Onde você estiver, onde você for, lá estará ele com você. Você não vai estar sozinho. E eu enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ele está presente aqui neste lugar. O Espírito Santo está presente aqui neste lugar. Você pode sentir a presença do Espírito Santo passeando por este lugar. Ele espera que você tome essa atitude. Ele espera com que você dê esse passo, com que você se alie a Ele, e juntos vocês venham ser os melhores amigos. É interessante dizer que quando nasce um ciclo de amizade, não é logo no primeiro dia que você vai chegar, vai chorar para a pessoa, que você vai desabafar para a pessoa, que você vai contar todos os seus problemas para a pessoa, que você vai chamar a pessoa para dormir na sua casa, que você vai deixar a pessoa abrir a geladeira da sua casa. Não é assim. É um processo. Você chega, prazer, eu sou fulano de tal. Prazer, eu sou Beltrano. Daí no outro dia, o assunto vai fluindo, o papo vai fluindo. Quando vê, você já se torna grandes amigos. Aí, poxa, cara, eu preciso desabafar com você, aconteceu isso comigo, cara. E você vai aconselhar a pessoa ou vice-versa. Assim tem que ser com o Espírito Santo também. Se você tem essa dificuldade, comece assim. Bom dia, Espírito Santo. Às vezes as pessoas vão achar que você está ficando louco. Mas é você e ele. Você não está ficando louco, porque ele está te ouvindo. Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Esses tempos atrás eu estava lá na escola onde eu trabalho e eu entrei na sala dos professores e estava vazia. Eu sentei no sofá, aí eu comecei a falar com o Espírito Santo. Só que eu comecei a falar em voz alta, de repente eu vi um vulto, alguma coisa assim, eu assustei na hora. Esse povo vai achar que eu estou ficando louco. Mas ainda bem que não era ninguém, eu acho que foi alguma coisa assim. É isso que Ele quer de você. É isso que o Espírito Santo espera de você. Lembre-se que você nunca estará sozinho. A partir do momento quando você cria esse vínculo de amizade com o Espírito Santo, você nunca estará sozinho. E qualquer tipo de situação que você enfrentar na sua vida, o Espírito Santo vai te ajudar. Qualquer tipo de situação que você enfrentar na sua vida, o Espírito Santo vai te ajudar. Glória a Deus. Existe um jovem na Bíblia que ele passou por uma situação complicada, mas que o Espírito Santo ajudou ele tremendamente, que foi o rei Davi. O rei Davi, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele ainda era jovem. E no momento em que o profeta Samuel o ungiu, o Espírito Santo passou a habitar dentro do coração dele. E nisso, o vínculo de intimidade, de amizade entre Davi e o Espírito Santo foi crescendo constantemente. E Davi se deparou com uma situação, no momento em que o gigante Golias, ele afrontava o exército do Senhor. Atrás do gigante Golias estava o exército filisteu. E ninguém dos israelitas tinha a coragem de enfrentar esse gigante, que era enorme. E Davi se propôs a lutar contra esse gigante. Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Davi falava com toda aquela autoridade, porque o Espírito Santo
momento, pouco antes de iniciar a batalha, o gigante Golias começou a zombar dele, começou a debochar dele. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, com toda ousadia, com toda autoridade, disse: você vem com lanças, você vem com espada, mas eu venho com o nome do Senhor Jesus. E girou aquela lança e mandou aquela pedra que bateu na testa daquele gigante. Ele tombou. O que eu quero dizer com isso? Pode se levantar inúmeros gigantes contra a sua vida, pode se levantar vários para querer te derrubar, para querer te desanimar, mas se você tem o Espírito Santo, se você tem esse ciclo de amizade com o Espírito Santo, esses gigantes vão se levantar, mas eles vão cair por terra em nome de Jesus, porque você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, e maior é o Espírito que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Se você crê nessa palavra, abra sua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Não tem por que temer. Não tem por que temer. Moisés mandou 12 espias para espionarem a terra prometida de Canaã. E esses 12 foram. Entre esses 12 estavam Caleb e Josué. Eles foram, espionaram a terra. E quando voltaram, 10 deles voltaram trazendo notícias não muito boas. Voltaram desacreditados. Voltaram dizendo que eles não tinham chance contra aquelas pessoas. Eles falaram assim: pelo amor de Deus, como que nós vamos lutar contra essas pessoas? Lá tem os descendentes do gigante Anak ou Enak. Nós não temos chance nenhuma. Ficaram amargurados. A autoestima deles foi lá embaixo. Mas Caleb levantou no meio do povo e disse: não é assim que funciona. Vamos lutar, nós vamos vencer. Caleb acreditava naquilo que o Senhor falava para ele. Caleb acreditava nas promessas de Deus, porque se Deus prometeu, Deus ele vai cumprir. E Deus prometeu a terra prometida de Canaã para os israelitas. E aqueles 10 espias totalmente desacreditados ainda ficaram com raiva de Caleb e queriam apredejá-lo. E o Senhor Deus castigou o povo de Israel, fazendo eles vagarem por muitos anos no deserto. E somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Sabe, João? Quando você tem o Espírito Santo ele te encoraja, ele faz você acreditar nos seus sonhos, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Ele te encoraja, como ele encorajou Caleb, como ele encorajou Josué. A recompensa que Deus deu para eles foi eles entrarem na terra prometida, que nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou na terra prometida. Sabe? Quando eu comecei a vir para a igreja, eu via inúmeras pessoas falarem do Espírito Santo. E as pessoas falavam sobre as experiências que tinham com o Espírito Santo. As pessoas falam muito de ser cheias do Espírito Santo. Como eu disse no início, às vezes a pessoa, só de falar o nome do Espírito Santo, já chorava, já caiu em prantos de emoção. E eu ficava me perguntando comigo mesmo: mas quem que é esse tal desse Espírito Santo? Porque até então, antes, para mim o Espírito Santo era uma pomba. Toda pomba que eu vi eu achava que era o Espírito Santo. E é muito mais que isso, é além disso. E eu ficava me perguntando: mas quem que é esse Espírito Santo? Que esses jovens tanto falam, que essas pessoas tanto comentam, que os pastores citam nas pregações. Quem que é esse? E surgiu aquela vontade, aquele desejo de eu conhecer o Espírito Santo.
foi quando Deus usou a vida do nosso vice, do Thiago Zanerato, que não está aqui conosco. E Deus usou ele tremendamente para apresentar o Espírito Santo para mim. Diversas vezes, quando eu e o Thiago a gente conversava, eu via o quanto ele se emocionava para falar a respeito do Espírito Santo para mim, das experiências que ele tinha com o Espírito Santo. Logo no meu início da caminhada, a gente se reunia todo sábado, lá no Parque do Buracão. O Magrão lembra que o Magrão ia com a gente. E a gente estudava a palavra do Senhor todo sábado de manhã. E conforme nós íamos estudando, eu tirava inúmeras dúvidas com ele, o Magrão tirava inúmeras dúvidas, ele falava das experiências com o Espírito Santo. E aquela vontade, aquele desejo de conhecer o Espírito Santo foi crescendo. Falei, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu comecei a observar. Esse desejo, essa vontade foi crescendo constantemente dentro do meu coração. E hoje, todos os dias, eu clamo para que essa intimidade minha com o Espírito Santo venha crescer cada vez mais, venha aumentar cada vez mais. O meu maior medo é eu acordar de manhã e não sentir a presença do Espírito Santo. Por isso que as minhas orações são muito sinceras perante a Ele. O Espírito Santo, eu temo eu acordar e não sentir a tua presença. Davi, quando errou, ele disse: não retiras de mim o teu Espírito Santo. O rei Saul, ele teve todos os motivos para ser um dos melhores reis de Israel, e a sua genealogia continuar reinando sobre Israel. Mas por um ato de desobediência, na qual ele rejeitou o Senhor também rejeitou a ele, e automaticamente o Espírito Santo saiu da vida de Saul. E ele teve um fim trágico. Teve um final trágico. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não entristecermos ao Espírito Santo. Temos que ser muito sinceros nas nossas orações. Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou falho. Sabe, todos os dias o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, esperando você abrir a porta para Ele, para que Ele venha fazer morada dentro do seu coração, para que Ele venha fazer morada em você. Sabe, muitas vezes Ele fica clamando para que você venha abrir a porta para Ele. Muitas vezes você não ouve. Muitas vezes os prazeres deste mundo acabam abafando a voz dele, falar no seu coração. Muitas vezes o próprio dia a dia acaba colocando ele em segundo plano na sua vida. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar assim. Deus se agrada disso também. Mas nós temos que ter o nosso tempo para Ele. Nós temos que ter o nosso tempo para o Espírito Santo, para que isso venha crescer, para que isso venha aumentar constantemente nas nossas vidas. Mas como que eu faço para eu poder adquirir esse nível de intimidade com o Espírito Santo? Como eu faço para que esse vínculo meu com o Espírito Santo venha crescer mais e mais? Eu também quero que o Espírito Santo seja o meu aliado e vice-versa. Como eu faço para mim poder viver isso? Em primeiro lugar, você precisa confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Lembra que Cristo diz aqui? O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Sabe, os prazeres do mundo, o inimigo ele deixa um prato cheio para as pessoas, para os jovens se deliciarem. E cada vez com que você se delicia desse prato, menos você se importa com o Senhor, menos você se importa com Ele. E todos os dias o diabo ele vem mudando essas estratégias. Ele vem colocando outras setas para te afastar da presença do Senhor. Quando você está no mundo, parece que está tudo mil maravilhas para você. Você sequer se lembra do Senhor. Você sequer se lembra de Deus. Ah, mas eu acredito no Senhor. Eu acredito em Deus. Eu só não vou na igreja, mas eu acredito em Deus. Crente até o diabo é. Mas eu acredito em Deus. Se você pegar um papel e fazer uma pesquisa no quarteirão da sua casa, você vai ter uma porcentagem muito alta de pessoas que creem em Deus. Mas há uma diferença entre você crer e entre você viver. Entre você ter uma intimidade e você ter uma afinidade. Existe uma diferença. Assim como tem aquelas pessoas que desejam ter um relacionamento sério com o Espírito Santo, como tem aquelas pessoas que só desejam ter um caso com o Espírito Santo. Só precisa na hora que sente falta. Poxa, eu estou sentindo falta. Vou lá dobrar meu joelhinho, mano. Não é isso que Ele quer de mim. Não é isso que Ele quer de você, João. Ele quer muito mais que isso. Esses tempos atrás, o Bo, na oração de sexta-feira, deu um exemplo bacana. Se eu falar alguma coisa meio embaralhada aqui, você me corrige, Bo. E foi interessante esse exemplo que ele deu. O Joe diversas vezes falou isso comigo também. E foi muito forte isso que ele falou. Sobre ter intimidade com o Espírito Santo. Ele contou uma história. Vamos supor, nós temos, o Espírito Santo quer que nós venhamos ter um ciclo de amizade com Ele, uma intimidade com Ele. Então suponha que você seja uma pessoa casada ou casado. E logo pela manhã você acorda e você já acorda com a sua cabeça cheia de coisas. Puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você nem dá bom dia para sua esposa, ou você não dá nem bom dia para o seu esposo. E no período da tarde, você também não fala nem um boa tarde. Vocês nem conversam direito, quando conversam só sobre contas ainda. E chega no período da noite, você vai querer ter um afeto, vai querer ter uma intimidade, vai querer ter um carinho, um cafuné, um mimo. Muitas vezes você não vai ser correspondido, porque você não deu essa liberdade durante todo o dia para sua esposa. Ela vai te cobrar, ou ele vai te cobrar. Sabe, o relacionamento não se dá só por um momento, é constante. O relacionamento de intimidade se dá constantemente. Dessa mesma maneira é com o Espírito Santo. Durante a semana você não fala com Ele, você não ora, você não busca, você não clama. E daí no final de semana você quer chegar e quer estar parecendo que ele vê o Hulk, cheio do Espírito Santo. E não é isso que Ele quer de você. Ele quer que isso venha a fluir constantemente, que isso venha a crescer constantemente, que você possa desejar isso com toda sinceridade dentro do seu coração. E sabe, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você vai dando liberdade
quando Ele vai operando na sua vida, isso passa a refletir na vida das pessoas ao seu redor. Se você trabalha, alguma coisa de diferente a pessoa vai notar em você. Se você está na sua faculdade, na sua escola, em qualquer lugar onde você estiver, alguma coisa de diferente a pessoa vai notar em você. Talvez a pessoa fale assim: poxa, mas eu passo perto de fulano de tal, eu sinto uma tranquilidade. Poxa, só de eu conversar com Beltrano, eu sinto paz. Eu lembro que esses tempos atrás, eu estava lá em Tarumã, e daí nós fizemos uma festa surpresa para um amigo meu que também é professor, lá no ginásio de esportes. Compramos um bolinho, compramos um salgadinho lá, umas Coca-Cola, que eu aprendi a tomar Coca-Cola, eu não tomava Coca-Cola antes. E fizemos um bem bolado legal lá. E ele ficou super feliz com isso. Ele mesmo disse que o maior sonho dele era ter uma festa surpresa de aniversário, porque ele nunca teve. Ele ficou muito feliz com essa atitude nossa. Ele deu um discurso, ele agradeceu. E no momento em que ele estava terminando esse discurso, eu disse: eu posso orar pela sua vida? Eu posso fazer uma oração por você? Ele falou assim: claro que pode. E disso eu levantei as pessoas que estavam ao meu redor e eu disse: olha, eu gostaria que vocês estendessem a sua mão em direção à vida dele. Vamos orar pela vida dele, pela família dele, pelos projetos, pelos sonhos, por tudo aquilo que ele tem colocado diante de Deus. E tinha algumas pessoas que estavam assistindo a aula, né, no ginásio de esportes, que ficaram ali até o final. Consequentemente, essas pessoas acabaram acompanhando a oração. E eu orei pela vida dele. No final da oração, eu agradeci ele, eu saí, ele me acompanhou, ele disse: rapaz, eu senti até um arrepio agora, ele falou. Me senti tão bem, me senti tão tranquilo. Uma semana depois, nós fomos viajar para São Paulo, e ele veio falando novamente sobre questão de igreja, sobre algumas coisas que ele não concordava. Ele começou a comentar comigo. Ele falou assim: apesar de tudo, Diego, aquela oração que você fez para mim, eu gostei muito. Me fez bem. Eu me senti bem com aquela oração que você fez para mim. Sabe, eu fiquei muito feliz. Eu falei: nossa, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então, por isso que eu falo, quando você dá liberdade para o Espírito Santo, isso passa a refletir na vida das pessoas. Isso passa a refletir. As pessoas veem alguma diferença. Se você ora pela vida de uma pessoa, mesmo que você fale assim: Deus abençoe a vida de fulano de tal, amém. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, a pessoa vai se sentir em paz. A pessoa vai sentir uma tranquilidade. A pessoa vai compartilhar algo com você. E é tão maravilhoso quando você ouve isso, porque isso te fortalece, isso te edifica também. Hoje, eu estava fazendo uma limpeza no meu quarto. Fazia 2 meses, quase 3 meses que eu não limpava o meu quarto. E hoje, eu decidi fazer uma limpeza no meu quarto. Eu vou limpar meu quarto hoje. Levantei, tirei todas as coisas, limpei, varri, né? E era tanta sujeira que eu achei que meu quarto tinha se transformado num aterro sanitário. E, meu Deus, o que é isso? Tanta sujeira, eu fui varrendo, fui jogando água. Quanto mais jogava água, mais sujeira saía. Até que ficou limpo. Demorei, mas ficou limpo. Muitas vezes eu não conseguia, nem eu conseguia entrar dentro do meu quarto, porque eu mesmo sentia vergonha de mim mesmo. Meu Deus, esse é meu quarto. A minha irmã está de prova. Minha irmã estuda no meu quarto, ela sabe como é que estava lá, e ela sabe como é que está hoje. Mas o que tem a ver isso que eu estou falando? Sabe? Muitas vezes, dentro do nosso interior, às vezes vai juntando pequenas sujeiras. Junta uma sujeirinha minúscula, você não dá a mínima atenção. Suja outra. Cuida disso depois. E vai juntando, vai crescendo, vai aumentando.
você acaba tendo um certo descontrole do seu interior. E somente o Espírito Santo que pode limpar isso dentro do seu interior. São inúmeras coisas. Nisso vai juntando problemas familiares, problemas conjugais, amigos, família. Talvez você fica uma pessoa mais estressada, sem paciência. Você precisa pedir para Ele limpar o seu interior, limpar aquilo que está dentro de você. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. Limpar dentro de você. Sabe, jovem, quando nós estamos na presença de Deus, todo mundo já ouviu falar na questão do primeiro amor. Nossa, fulano de tal está vivendo o primeiro amor na vida dele. Ciclano de tal está no primeiro amor com Deus. E às vezes, conforme vai passando o andamento das coisas, você acaba deixando esse primeiro amor se acabar. Você acaba deixando esse primeiro amor se esvaziar. Você acaba perdendo forças. Você acaba não tendo vontade de fazer mais nada. Mas você sabe que você é dependente do Senhor. Você sabe que você precisa de Deus. Você sabe que você é dependente do Senhor. Que você possa buscar esse primeiro amor novamente. Eu já conversei com inúmeras pessoas que já me falaram: nossa, eu preciso voltar ao primeiro amor de novo. Eu preciso voltar a viver esse primeiro amor novamente. Eu falei: você pode voltar a viver o primeiro amor na sua vida novamente. Mas depende de você. Não depende de mim. Depende de você. Você faz a sua parte, que daí o Senhor faz a parte dele. Talvez esse primeiro amor esteja se esfriado dentro de você. Mas que nessa noite você possa pedir para o Senhor, para que Ele venha se acender novamente. Sabe? Fala com toda a sinceridade. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso voltar às raízes do Evangelho. Eu preciso voltar, Senhor, a viver esse primeiro amor na minha vida novamente. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou a mim e me ouviu. Aleluia. Clame ao Senhor. Clame a Ele, que Ele se inclinará a você e irá te ouvir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que você possa se aliar ao Espírito Santo. Que você seja o aliado ou a aliada do Espírito Santo. Ou vice-versa. Só depende de você. Só depende de você. Não depende de mim. Não depende do seu líder. Não depende do seu pastor. Mas sim de você. Deus, Ele deixa para você a faca e o queijo na mão. Basta você pegar a faca e cortar esses queijos. Abra o seu coração. Porque não tem coisa melhor do que você viver isso. Você viver isso constantemente na sua vida. Todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, constantemente. Até quando o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja. Nós vemos que
a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que pensávamos. Praticamente Ele já está, Ele próprio já está abrindo a porta para poder descer, devido às circunstâncias que estão acontecendo neste mundo. Essa epidemia desse vírus que aqui no Brasil há uma suspeita desse vírus Ebola, que pode ser uma epidemia muito grande, que pode arrebentar com a humanidade. Tudo isso são sinais da volta do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Ele quer te usar para que você venha contribuir no crescimento do Evangelho. Tem muitas pessoas lá fora que estão carentes do Senhor, que estão carentes de Deus, que precisam de Deus. E depende de nós irmos até essas pessoas, darmos uma palavra de conforto para elas, aquilo que o Espírito Santo tocar nos nossos corações. Quantas pessoas aí que já acabaram com a sua vida porque estavam amarguradas ou algum problema? Quem que levou uma palavra para essas pessoas? Quem falou do amor de Jesus para essas pessoas? O que nós temos feito para isso? O que nós temos feito por essas pessoas? Aonde está o amor pelo nosso próximo? Será que nós temos guardado os mandamentos do Senhor? Será que nós temos guardado isso como o Senhor Jesus disse? Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. 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 Busque isso. Busque isso. Não é vergonhoso. Não é pecado. Mas é o que Ele quer. Ora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido Ele falar ao seu coração? Você tem ouvido Ele falar com você? Essa palavra, ela possa ser guardada dentro do seu coração.